Desvendo a Bíblia e trago verdades que transformam. Esse é o módulo de número 56. Jesus prometeu voltar. Antes de ser crucificado, Jesus fez uma promessa extraordinária. João capítulo 14, o versículo 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa, ainda que possa incluir a segunda vinda de Cristo, está mais intimamente associada ao derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Em João, capítulo 14, verso 16 a 18, diz Jesus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós outros. Com isso, o Senhor Jesus, na condição de ressurreto, se identificou plenamente com a pessoa do Espírito Santo, pois, ao mesmo tempo que diz enviar o Consolador como sendo outra pessoa, diz que voltará para estar com o seu povo. Então, sobre o que Jesus falou em João 14, verso 2? Sobre ir preparar lugar? Jesus havia dito às mulheres, João 20, 16 e 17. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Jesus não permitiu às mulheres tocá-lo, mas depois mostrou que podia ser tocado. Em João capítulo 20, verso 27, logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. O que mudou entre o encontro com as mulheres e o encontro com os discípulos? O autor aos Hebreus afirma que Jesus, depois de ressurreto, passou a exercer o papel de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9 e 10, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essa nomeação ocorreu nesse curto espaço de tempo em que Jesus subiu ao Pai antes de retornar para os discípulos para dar as últimas instruções. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. E por que Jesus, depois de morto e ressurreto, teve de penetrar no céu? Isso porque a subida de Jesus para o céu, diante dos discípulos, foi uma subida triunfal. O sumo sacerdote da ordem levítica realizava uma vez por ano o dia da expiação, cujo efeito do sacrifício tinha validade por um ano. Levítico capítulo 16, o versículo 34. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Se o sacrifício feito pelo sumo sacerdote tinha de se repetir anualmente, o de Jesus, sumo sacerdote celestial, serviu para todas as eras. Esta era a convicção do autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 7, a partir do verso 27, que
não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Em Hebreus, capítulo 9, o versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Por essa razão, Jesus teve, após a ressurreição, de subir a Deus, para como que tocar o propiciatório com o seu sangue derramado na cruz. Levítico capítulo 16, a partir do verso 14. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o espargirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo e terá o seu sangue para dentro do véu e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, espargi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Com isso ficou aberto o caminho para entrarmos na presença de Deus com nossas orações. Hebreus capítulo 10, o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aberto o novo caminho para o céu, que Jesus penetrou com o seu sangue derramado na cruz, Jesus voltou para instruir seus discípulos sobre a missão deles na terra, até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mateus, capítulo 28, do verso 18 a 20. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, completado seu ministério celestial na terra, Jesus ascendeu no céu triunfante, prometendo retornar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado à altura à vista deles, e a nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disse: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Assim, concluímos esta exposição da Bíblia, da criação até Cristo. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro também conheça a promessa de Jesus de voltar para nós. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na palavra de Cristo. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.